A reabertura das barracas pode, em algum momento, aumentar o índice dos acidentes de viação, diz o presidente da Anviro, Alexandre Nyamposa. Em relação à questão muito específica do álcool, ou seja, da reabertura das barracas, quiosque, para a venda de álcool, evidentemente, e quando cruzado este aspecto com a questão da segurança rodoviária, que é a questão que o Joel apresentou, ora, há todos os receios de toda a natureza, mas que gostaria talvez de colocar um guizo no gato aqui, a dizer que o receio não é propriamente da medida como tal, porque as barracas são instituições, são uma componente, aliás, o próprio presidente dizia que é para facilitar aqueles agentes econômicos e informais poderem se virar, entre aspas. Ele não disse isto, mas eu digo isto. Isso significa que coloca desafios na cadeia da gestão da segurança rodoviária no seu todo. O problema, talvez, não sei se não seria a altura de se reabrir uma exceção para que, de facto, o bafômetro, cumpridos todas as medidas, volte para a estrada, ok? Porque, claramente, está visto que com esta medida, naturalmente que já oficial, da entrada em funcionamento das barracas e quiosques, é verdade que nos horários que foram anunciados, obviamente que a quantidade ou a probabilidade de ter condutores irresponsáveis, entre aspas, a entrarem para a estrada a conduzir sob efeito de álcool, eleva-se, como tem sido, infelizmente, a nossa prática irresponsável. Então, se calhar era a altura de autorizar, excepcionalmente, sobretudo durante a quadra festiva, para que a fiscalização tenha possibilidade de usar o método de controle do álcool por via de bafômetro. Eu, pessoalmente, se me perguntassem se eu tivesse direito à opinião neste país, diria que sim, senhora. Era capaz de pôr a mão no fogo, dizer que não, durante este período, pelo menos, o bafômetro deve funcionar, porque não me parece haver, não sei se há assim um risco confirmado e desse aspecto, porque se a boquilha ela vem num invólucro selado, ok, emplasticado, até que se fosse o caso do próprio condutor abrir aquela boquilha e efetivamente enfiar na máquina e ele soprar e se estiver coisa arrumar, mas ok, também ficou clarificado que há sim métodos de fiscalização do álcool, do controle do álcool, quando se verifica evidências de alcoolização, pode ser feito por via dos centros de saúde, dizia por exemplo, o comandante da polícia da cidade de Maputo, através dos centros de saúde que estão arrolados para esse efeito. Mas a minha pergunta é esta, quer dizer, a cidade, o país real não é Moçambique. Aliás, desculpa, o país real não é cidade de Maputo. Significa que, se a medida é extensiva nacionalmente, existem zonas onde não temos centros de saúde preparados para imediatamente realizarem, por exemplo, exames de alcoolemia por via de sanguínea, não é? Análise sanguínea. Portanto, para além da própria logística que isso envolve, então eu estou quase que com receio de que pode ser que esta boa vontade, entre aspas, política que o país decretou, possa ser usada por condutores irresponsáveis para, enfim, efetivamente se fazerem as estradas em situações de alcoolização. E por via de extensão, por via da consequência, podemos recear e esperar que, de facto, os próximos dias, do ponto de vista de sinistralidade, ou a quadra festiva, do ponto de vista de sinistralidade, podem nos apresentar dados não muito simpáticos.
Falamos isto por experiência, nós estamos há 11 anos na praça, estamos há 11 anos a gerir estas situações e por conseguinte, quer dizer, está feliz o Presidente da República porque a dado momento da sua intervenção, inclusive chamou para si essa pedagogia, falou de forma muito particular aos condutores, falou também de forma particular aos peões, porque aquilo que temos estado a registrar em relação ao álcool muitas vezes é o peão que atravessa, vai beber na barraca, depois volta, quer atravessar a estrada embriagado, muitas vezes sem qualquer noção do uso das regras. Então, quer dizer, estas são situações que, infelizmente, este momento, particularmente de abertura que o país decretou, podem se esperar e nós não temos dúvidas de que haverá, sim senhora, este impacto, não provavelmente nesta forma como estamos a apresentar, mas os receios de que isso aconteça nós temos e são imensos. Então, queríamos juntar, portanto, a esta medida neste momento, intensificando a educação cívica rodoviária, intensificando os apelos para que, façamos uso de facto desta medida para ganhar dinheiro para aqueles que usam este negócio para ganhar dinheiro, mas aqueles que consomem efetivamente saibam se comportar. Lembrem-se que, de facto, não é uma circunstância de total libertinagem, porque se assim for, nem o próprio condutor que tiver bebido e se fazer ao volante pode chegar em casa, e os seus passageiros e as viaturas. Portanto, quer dizer, há todo um conjunto de aspectos, de situações, e gostaríamos de aproveitar este momento para chamar a atenção, no sentido de que todo o mundo, todos nós, primeiro festejemos naturalmente em paz, para as circunstâncias em que o país tenha paz, e lamentavelmente para as zonas onde a paz ainda não está lá, decorrente, por exemplo, dos insurgentes na Zona Norte, decorrente, por exemplo, em algumas situações na Zona Centro, dos ataques realizados pela chamada junta militar da Renamo. Essas situações, infelizmente, vão interferir em alguns moçambicanos, mas não só moçambicanos, dos concidadãos daquelas regiões, e por esta via queria aproveitar este canal para, enfim, estendermos a nossa solidariedade a estes irmãos, a estas irmãs, crianças que não poderão, infelizmente, passar as festas em ambiente que seria muito desejável.